Olá, bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Bom dia a todos que nos assistem aí no canal. Manhã de domingo, dia 23 de julho de 2023. Mais um dia aí começando e a gente aqui sempre lembrando do Senhor. Eu estou aqui na minha frente com os Salmos, capítulo 42, que diz: Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Que Deus sempre seja louvado, adorado e exaltado. Minhas sinceras saudações a todos os meus irmãos e irmãs na fé. Estou aqui eu uma vez mais, me lembrando de vocês, nas orações, na palavra, no carinho, e dizer para vocês que a jornada da fé, o caminho da fé, ele é um caminho de lutas, de provas e de rejeições. Todos os dias, para nós que estamos aí nos esforçando para servir a esse Deus, nós temos as tentações, temos as ofertas, mas nós sabemos que o caminho que nos conduz aos céus, ao céu de luz, ao paraíso de Deus, à presença de Deus, é o melhor caminho. Jesus disse bem assim em sua palavra, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Ele. Então, eu já estou aí já com os meus 52 anos de idade, e eu pude conhecer alguns caminhos na minha vida. Eu vim de uma família que não tinha a prática cristã de ler a Bíblia, de frequentar uma congregação, de praticar a fé. Embora a família dizia que cria em Deus, mas eles não tinham uma prática da fé. E nessa família eu pude conhecer alguns caminhos. Alguns amigos que trilharam por caminhos negros das trevas, caminhos escuros, caminhos do inimigo, e que morreram. Outros que casaram, tiveram filhos e seguiram uma vida natural. Mas aos 17 anos de idade, o Senhor teve misericórdia de mim e me chamou e me convidou a andar no caminho dele. Desde então, é o melhor caminho que eu pude conhecer, o caminho da fé, o caminho do Evangelho. Eu me lembro que nas minhas noites de ilusões, eu ia a festas, eu ia a clubes, e quando eu voltava dos clubes, nas madrugadas, eu voltava chorando. Eu voltava chorando porque é exatamente isto que está aqui, que eu acabei de ler. Salmos capítulo 42. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Quando você pega um ímã e você aproxima ele de um ferro, ele cola, ele gruda. Por mais enferrujado que seja o prego, o ímã chama a atenção dele. Mas quando é alumínio, quando é outro material,
que não seja atraído pelo imã, ele não gruda. Este sentimento por Deus nos faz grudar em Deus, nos faz estar junto de Deus. Essa atração que Deus tem nele, pelos seus filhos e por suas filhas, faz com que nós nos grudemos nele. Porque nós temos uma natureza, e essa natureza nossa, ela se identifica com este grande imã que é Deus. E às vezes, olhando para nós, talvez nós sejamos desprezados, porque temos nossas falhas, temos os nossos erros, não somos perfeitos, estamos às vezes enferrujados, com cascas. E então, mesmo assim, esse imã, ele nos gruda em nós. Talvez não importa a sua situação, não importa como você esteja. Talvez você está sendo desprezado, talvez você está sofrendo, talvez você passou por uma decepção amarga, sofredora. Talvez você esteja angustiado, talvez até em depressão, sofrendo. Quero dizer para você nesta manhã que este Deus, a nossa natureza do céu, combina com essa natureza de Deus. E às vezes, alguns humanos, filhos de Deus, eles tentam procurar refúgio em cigarros, em drogas, em bebidas, em baladas, em festas. Mas depois, quando eles vão para o silêncio de seus quartos, em suas noites, quando o barulho da música acaba, quando a agitação da festa acaba, quando o efeito da droga passa e resta apenas uma dor de cabeça, uma enxaqueca, enjoos, talvez decepções, discussões, brigas, ameaças, porque é isto que estes caminhos nos oferecem. Eu sei disso. Eu já passei por isso. Já cheguei em casa nas madrugadas e vou dizer a verdade, chorando, triste. Por quê? Porque o que o meu ser clamava é exatamente o que diz aqui em Salmos capítulo 42. Porque a minha alma, ela suspirava por Deus. Cheio de defeitos, cheio de falhas, cheio de erros. Mas como aquela mulher, que foi condenada por quando foi condenada por aqueles homens, ela foi condenada por aqueles homens. Ali estava uma filha de Deus. Ali estava uma mulher que os seus atos, nenhum de nós hoje a receberíamos ou a aprovaríamos por aqueles atos. Ela estava justamente errada. Uma mulher adúltera, pega em pleno ato de adultério. E de acordo com a lei, de acordo com a própria lei, aquela mulher deveria ser apedrejada. Mas quem estava ali naquele momento ali para fazer esse julgamento? Esta mulher foi levada até ele. E todos cheios de razões, todos com direito em suas mãos, todos com pedras para atirar naquela mulher. E quando chegaram àquela mulher, levaram aquela mulher diante daquele que julga nossas vidas.
Só que o jugo dele é suave. Quando chegaram com aquela mulher diante dele, lhe contaram os detalhes da lei e o que a lei dava direito de fazer, de dar o prazer de condenar alguém, de matar alguém por causa dos erros e por causa das falhas. Mas aquele homem, cujo João Batista tinha dito que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele homem olhou para aquela mulher, sondou sua alma, viu nela as cascas que eu acabei de dizer de um prego enferrujado, um prego jogado ao chão, desprezado, sem valor, sem aparência. E quando ele olhou para aqueles justos, ele viu também da mesma forma que aqueles também que estavam ali com pedras para atirar naquela mulher, todos estavam em sua mesma situação. Enferrujados. E ele olhou para aqueles e disse: aquele que dentre vós não tem pecado, atire a primeira pedra. E nenhum deles teve condições de lançar a pedra. Nenhum de nós temos condições de acusar ou de condenar. Porque a palavra de Deus não deixa que nenhum de nós escape diante de sua presença, diante da sua santidade. Porque todos nós somos pecadores. Diante desse Deus santo, desse Deus poderoso, nenhum ser humano da terra hoje, só em nosso país tem 205 milhões de habitantes. Em outros tem mais de 1 bilhão de habitantes. Nenhum de nós, eu digo isto com toda certeza, tem condições de atirar pedra. Porque todos nós somos dependentes deste grande amor do Senhor Jesus Cristo, que morreu por toda a humanidade. Mas cabe a cada um de nós, humano, aceitar este sacrifício, aceitar este amor, entender que sobre nossas capacidades, sobre nossas vontades, sobre os nossos desejos, nós nunca daremos conta de chegarmos diante da presença dele, desse Deus Todo-Poderoso. Porque a única forma de andar é andar através de Jesus Cristo, que diz que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida. Diz a Bíblia que todos pecaram, todos pecaram. João, no livro de Apocalipse, quando ele viu a cena daquele que tinha que abrir o livro, e ele procurou, ele não encontrou nenhum digno de abrir o livro. Isso quer dizer que estamos todos em uma mesma situação. Estamos todos em um mesmo quadro. Estamos todos dependentes. Não importa se aos 17 anos de idade eu aceitei a Cristo como meu Salvador, e isto já tem
36 anos. Hoje, neste domingo, eu preciso de Jesus Cristo, o Salvador. Todos os dias da minha vida, eu preciso de Jesus Cristo, o Salvador. Eu preciso de pedir perdão pelos meus pecados, perdão pelas minhas iniquidades. E que eu nunca venha a pegar uma pedra para atirar em alguém, porque eu não tenho condições, porque eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou um juiz que condena, que julga. Eu sou um dependente da cruz do Calvário. E esse Jesus Cristo, que perdoa todos os nossos pecados, ele nos mostra um novo tipo de vida. Uma vida em Cristo Jesus. Estou eu olhando a humanidade, vendo o mundo e as suas transformações. Estava até pensando em um tema chamado obediência. Obediência. Eu assisto a natureza, irmãos. Eu leio a Bíblia. E quando eu assisto a natureza, ligado a este tema obediência, eu vejo a obediência do sol, que nasce e se põe à tarde. Eu vejo a obediência da lua, que tem suas fases, cheia, minguante, lua nova, lua crescente. Eu vejo as estrelas todas em suas posições nos céus. Eu vejo as nuvens que se carregam, que são sombras, que chovem, e todas seguem uma rotina de acordo com a sua criação. Eu vejo as plantas. Eu vejo que nós vamos consumir uma laranja e pegamos um caroço daquela laranja, uma semente, e plantamos, e da mesma laranja que a gente chupou uma laranja, aquela semente também brota e ela produz um pé de laranja semelhante, igual àquela que nós consumimos. Porque lá na palavra diz, produza segundo a semente. A vida está na semente. Eu vejo que uma manga, quando ela cai no chão e apodrece, ela morre e ela brota outro pé de manga. E assim eu vejo os capins, eu vejo os pássaros, todos em uma obediência a esse Deus supremo e todo-poderoso. Nenhum deles mudou sua forma de agir, a não ser a natureza revoltosa por causa dos danos que nós temos feito a ela. Então, estou eu assistindo à obediência da natureza ao Criador. Mas quando eu olho para o homem, e vejo o homem, me dá vergonha. Me dá vergonha de ver o homem. O homem não é como a natureza. O homem não é como a lua, como o sol. O homem não é como as aves. O homem não é como o chimpanzé, que ele diz que veio do macaco. O homem não é como o cachorro, como o cavalo. O homem não é. O homem muda. Eu vejo o cachorro, irmão.
Às vezes eu vejo um morador de rua que não tem nada para oferecer a um animal chamado cachorro. Se o morador de rua não encontrar comida, o cachorro está ali ao lado dele. Quando o morador de rua vai mudar de lugar, o cachorro o acompanha, segue ele, talvez magro, sarnento, maltratado, mas o cachorro é fiel ao seu dono. Quando o cachorro encontra uma cadela, ele segue o seu curso natural. Ele tem a sua família animal. Eu criei um passarinho que eu dei por nome dele Tico. Este passarinho tinha uma fêmea em casa, que eu comprei uma fêmea para ele. E esse passarinho, a fêmea pôs os ovinhos, e esse passarinho eu soltava ele todos os dias. De manhã, 8 horas da manhã, eu soltava ele. Durante 3 anos e meio foi este fato. Eu estou aqui na rua onde eu moro, irmãos. Eu saí um pouco agora no carro e parei aqui para gravar esse vídeo. Não para gravar esse vídeo, não deu vontade de gravar. E este passarinho ficava solto aqui nesta rua onde nós estamos aqui. Todo mundo aqui, o pessoal da rua conhecia ele. Mas ele era um passarinho responsável. Porque quando a fêmea estava com os ovinhos, ele saía, buscava uns gravetos e levava para ela na gaiola. E ela montou o seu ninho. Ela fechou o seu ninho e ali dentro daquele ninho ela ficou com os seus ovinhos, deixando apenas uma entrada do ninho para ela entrar e sair. E este passarinho, a responsabilidade dele era alimentar aquela fêmea. E ele trazia os gravetos, ele buscava alimento, embora eu colocava na gaiola. Quando aqueles ovinhos chocou, de uma noite para o dia, a fêmea abriu aquele ninho, que era uma bola, e os passarinhos, os filhotinhos estavam todos dentro do ninho. Aumentou o trabalho do machinho, porque o macho ele tinha que sustentar a fêmea e sustentar os filhotes. Mas ele cumpriu com sua posição. Então, isso para mim estava ligado à obediência. Obediência à natureza humana. Obediência ao que o macho é, e o que a fêmea é, e o que os filhotes eram. A história de Noé mostra para nós, infelizmente, o privilégio dos animais em sua obediência. E a ira, o julgamento e a condenação do homem por suas desobediências. Noé fez aquela arca e os animais todos tomaram suas posições. Os homens não aceitaram. O que às vezes nos destrói é exatamente o nosso livre-arbítrio. Porque o nosso livre-arbítrio, ele nos enche de razões. Nós temos nossa personalidade, cada um tem a sua. Aonde tem 10 pessoas, tem 10 pensamentos, tem 10 ideias. Eu, porém, todavia, coloco minha personalidade, minha ideia e meu livre-arbítrio dentro desta palavra. Então eu não tenho livre-arbítrio. Se eu tenho, eu falo diante de vocês, Senhor Jesus, cuida
do meu livre-arbítrio, porque ele pode me trair. Meu livre-arbítrio, irmão, é liberdade. E para mim só há uma liberdade em Cristo Jesus. Porque se eu pegar agora e tomar o rumo da minha liberdade, eu não presto. Na minha própria natureza, eu vou caçar o meu fim. Mas é melhor eu pegar e me colocar aos pés de Cristo Jesus. E andar dentro do seu ambiente, dentro do seu cercado. Não quero sair. Eu tenho bancas aqui perto. E eu poderia ganhar dinheiro, irmãos, vendendo cigarro, vendendo bebidas. Eu tenho alguns clientes tá passando gente aqui na rua. Eu tenho alguns clientes que chegam para mim e falam bem assim: Roberto, você está perdendo dinheiro, rapaz. Você poderia vender bebidas aqui, vender cachaça aqui. Você poderia vender cerveja aqui. Rapaz, cigarro. A minha resposta para o cliente é a seguinte: eu prefiro força de expressão, irmão, me entenda. Isso é uma força de expressão. Eu prefiro morar em barracos, barraco de aluguel, com gretas igual eu já morei, com gretas desta largura, irmãos, no chão. Eu prefiro morar em barraco de aluguel, de 1 ou 2 cômodos, sem água, eu carregando lata d'água nas costas. Eu prefiro ser um pobre financeiro do que ser um rico vendendo cigarro, vendendo cachaça. Para o meu semelhante vender cachaça, destruir o meu semelhante, irmãos. Pois eu sou filho de homem que já foi alcoólatra. Eu sou filho de um homem que já passou em um bar e deixou a família passando fome, porque ele gastou seu dinheiro todo em botecos e em bares. Que vergonha se manter através de bebidas, de cigarro, que vergonha! Falta de empreendedorismo, falta de sabedoria. Uma pessoa que abre um boteco, que abre um bar para sobreviver. Nós somos em 7 filhos na nossa casa. 7 filhos. Pai e mãe. Eu me lembro vivamente da minha mãe chegar para o meu pai e dizer que não tinha nada em casa. Não estou dizendo isso de uma revolta do passado. Porque para mim a maior riqueza é o meu passado, porque hoje eu aprendi a ser grato pela roupa, pelo calçado, pelo teto, por um carro que Deus nos dá. Mas nada disso, irmão, eu digo e repito, eu prefiro ser um pobre, não digo mendigo, porque Deus me deu sabedoria para trabalhar e sustentar a minha família. E toda a honra e toda a glória pertence a Deus. Mas eu já morei em barracos. Eu já morei em barraco. E a minha felicidade, ela não é maior e nem menor do que é hoje. Porque sempre Cristo foi a minha alegria. Eu já carreguei marmitas em bicicleta, cantando hinos e louvando ao Senhor. Meu pai chegava em casa, às vezes bêbado, e batia. Eu assistia cenas de violência. Tanto que ele teve que sair de casa por causa disso. Não há nenhuma glória
em ser possuidor de um bar, de um boteco. É baixo ser possuidor de um boteco. As pessoas chegam lá sãs e saem de lá bêbadas, aonde tem palavrões, más conversações. Que vergonha a pessoa sobreviver de bebidas e de cigarro. Mas voltemos ao assunto. A minha alma suspira por ti, ó Deus. De manhã, à tarde, à noite, quando durmo e quando acordo, a minha alma suspira por ti, ó Deus. Obediência. Fui amigos de pessoas que viveram uma vida louca, loucas de rock. Fui amigo de pessoas que viveram uma vida louca de rock, espertos. Esta semana passou em meu trabalho um rapaz morador de rua e puxou uma faca deste tamanho, morador de rua, puxou uma faca deste tamanho. Eu chamei ele até o meu local de trabalho e falei assim: vem aqui, rapaz, deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou te dar um conselho. Eu tive um amigo que batia em todos os amigos dele. Ele era o famoso brigão. Ele era o bom. E esse rapaz que puxou a faca ali, ele estava se elogiando, se vangloriando, falando alto. Eu falei, eu tive um amigo famoso, brigão, que batia nas pessoas. Até que um dia ele bateu na cara de um outro amigo meu. E esse outro amigo meu foi lá, pegou uma faca e matou esse amigo meu. E esse amigo meu que matou esse outro amigo meu com a faca, eu falei para esse jovem, ele um dia tomou um tiro e morreu. E esse rapaz, que eu também conhecia, que deu um tiro naquele que matou um outro com a faca, que esse outro que morreu com a facada, que batia em todo mundo e bateu na cara desse, esse que deu um tiro, morreu com um tiro na boca. E muitos outros dos meus amigos estão sepultados, mortos, enterrados. Os espertos, os bons, os valentes. Eu escolhi ir para o esconderijo do Altíssimo. Salmos 91, que eu li aqui, botei para vocês aqui no meu, quando você puder, assista aí Salmos, capítulo 91. Ouça, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. É diferente, irmãos. É diferente. Quando eu estava nessa vida deste mundão, e eu andava triste, chorando, angustiado, eu tinha uma tristeza que nada me dava resposta para aquilo. Mas quando eu ouvi a voz do Salvador Jesus Cristo, as coisas mudaram. Aquela mulher que nós acabamos de falar da Bíblia, que os homens ajuntaram em torno dela para apedrejá-la, naquele dia a vida dela mudou. A vida dela mudou. Ela conheceu o Salvador. Quando nós conhecemos o Salvador, a nossa vida muda. Nossos pensamentos mudam.
O gadareno mudou, aquela mulher mudou, o homem da cruz mudou. No dia que ele estava lá ao lado de Cristo, a vida dele mudou. A vida de muitos mudaram quando eles conheceram Jesus. E como eu sempre digo, conheça Jesus. Conheça Jesus Cristo. Jesus Cristo não é meu para você ter que vir e comprar Jesus de mim. Jesus não é meu, irmãos. Minha particularidade. Jesus é nosso. Ele pode ser seu. E eu quero, neste momento, após esta palavra, olhar. Estou aqui agora de frente para um monte chamado Monte Penedo, aqui do centro de Vitória. Estou diante dos céus, da natureza. Eu quero dizer obrigado, meu Senhor, por sua paz. Obrigado pelo pão, pela roupa. Obrigado pela vida. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por mim, pela minha casa e pela minha família. Quero também dar um conselho. Meu amigo, eu sei que talvez você não vá me ouvir, mas eu quero falar. O que te fez afastar do Senhor? O que te fez deixar o caminho do Senhor? Você se decepcionou com alguém? Você se decepcionou com um parente? Ou talvez com um líder religioso? Com um diácono? Com uma irmã? Com a mulher? Com o filho? Saiba que nesta jornada você terá muitas decepções. Quando você conhece a Cristo, não quer dizer que tudo se torna aparentemente um céu. Você terá muitas decepções. Mas sempre se apegue ao Senhor. Quem vos fala tem experiência de família, experiência financeira, experiências de sentimento, experiências de lideranças. Quem vos fala não fala apenas como... Lembra aquela vez que, ali no livro de Jó, quando o diabo foi e falou, mas ele tem tudo, deixa eu ir lá e mexer. Então, eu tenho experiências na minha vida de decepções. Porém, todavia, irmãos, a minha visão, o meu foco sempre está em Cristo Jesus. E eu digo aqui, neste assunto, que já são 39 minutos de fala, que uma das melhores coisas, existem coisas boas que aconteceram na minha vida. Vamos lá. A primeira foi ser chamado por Cristo Jesus, né? A primeira estar vivo neste mundo aqui. A primeira é ser chamado por Cristo Jesus. A segunda é por ter conhecido os irmãos na fé, pessoas maravilhosas, senhoras, senhores. Aí depois, neste mesmo conhecimento, eu casei. Uma esposa maravilhosa. Minha esposa é uma mulher que... eu não tenho comentários para minha esposa, é uma pessoa maravilhosa. Minhas filhas são maravilhosas. E netos. Então, existem
é mais gratidão da minha parte, da minha pessoa, a Deus por isto. Agora, uma outra coisa gloriosa foi conhecer a mensagem do servo de Deus que Deus nos enviou nesses últimos dias, para nos colocar em equilíbrio, não nos deixar ir para um fanatismo, nem para um liberalismo, mas nos manter centralizados e nem numa seita. Nos manter equilibrados, alinhados no caminho do Senhor. Deus, eu sou grato a Deus por conhecer esta mensagem que Deus tem nos dado nesses últimos dias. Este profeta de Malaquias 4, 5 e 6 e de São Mateus, capítulo 17, versículo 10 e 11. Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de fazer uma oração e encerrar este vídeo com esta oração. Senhor meu Deus e meu Pai, te dou graças por esta manhã, por este dia. Eu oro, Senhor, pelas minhas filhas, eu oro, Senhor, pela minha esposa, pelo meu trabalho. Oro também, Senhor, por cada irmão, amigo, pessoa que assistia este vídeo. Peço, meu Deus, a favor de suas casas, de suas famílias. Oro, Senhor, por aqueles que estão com problemas de enfermidades, de dores, que incomoda. Oro, meu Deus, pelos que estão desempregados, aqueles que são os provedores de suas casas. Oro pelas mulheres, pelas crianças, pelos jovens. Oro pelos irmãos, os velhos, anciões. Peço a favor de cada um, Senhor. Que o Senhor dê ao coração, à alma de cada um, o consolo dos céus, do Espírito Santo. Eu oro por suas casas, eu oro pelo relacionamento das famílias, eu oro pela obediência dos filhos a seus pais, pelo amor da mulher com o marido, do marido com a mulher. Eu oro pelo renovo da fé, da esperança. Eu oro, Senhor, para que o anjo do Senhor acampe-se ao redor daqueles que temem ao Senhor. Peço, Pai, que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas iniquidades, até mesmo aquelas que nós esquecemos, nossas falhas. Não peço que o Senhor perdoe as deles, mas as minhas também, os meus erros também, pois estamos todos nesta terra, neste corpo que ainda não foi transformado. Nos ajuda, Senhor, nos dê força para andar na Tua presença, Pai. Ó Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe através do Teu Espírito Santo, através de Tua graça e misericórdia. Amém. Deus abençoe a cada inscrito, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aos que se afastaram, volto a dizer, Jesus nunca decepcionou. Ele disse, eu venci, vós também vencereis.
somos soldados da fé, estamos nesse exército da fé para vencer as batalhas. Horas estamos sozinhos, ora estamos acompanhados, horas encontramos algum amigo do caminho dos céus e damos as mãos uns aos outros para que tenhamos bom ânimo, tenhamos coragem em vencer as lutas, as provas desta vida. Não permita que você desfaleça, que você desanime. Não permita isso, pois há mais sofrimento pela frente, há mais aperto pela frente, haverá mais decepções pela frente, mas fortaleça a tua fé dia após dia. Creia no Senhor Jesus Cristo, você e tua casa. Creia que esta palavra de Deus é verdade, que esta mensagem é o grande reforço que o Senhor nos deu. Não abra mão da tua fé. Vou contar aqui rapidamente um testemunho meu de quando eu era empregado. Eu trabalhava em uma gráfica e eu estava passando muito aperto com o salário que o patrão me pagava. E eu era, se eu disser o melhor, estarei me exaltando, mas eu procurava ser o melhor funcionário da empresa. Eu não procurava ser aquele funcionário que Jesus disse, servos inúteis, porque só fazem o que vos manda fazer. A minha obrigação era estar olhando uma máquina. Eu era impressor tipográfico Heidelberg Leck, profissional, irmãos. Trabalhei 10 anos nessas máquinas. E eu me lembro que enquanto a máquina funcionava, que eu tinha como, eu varria o chão, eu amarrava os sacos que estavam de lixo, eu tirava a poeira dos armários, eu fazia café, eu limpava o banheiro, eu cuidava de todo o meu ambiente ali e já preparava outro serviço que era para entrar em outra máquina. Eu era um servo que fazia além, muito, o dobro daquilo que o meu patrão pedia para fazer. Porém, o meu salário era salário pequeno, de um aprendiz. Aí, uma certa vez, eu pedi aumento ao meu patrão. Eu falei, patrão, tá difícil. Eu compro arroz, eu compro feijão, eu compro macarrão, e quando eu vou comprar a carne, não dá, eu compro ovos. E os ovos não são para o mês todo, é para uma semana. E as coisas estavam nessa situação. Aí o meu patrão, a esposa dele virou e perguntou se a minha esposa trabalhava. Eu disse, não trabalhava naquela época, né, eram uns anos difíceis, a gente não tinha tantas visões assim para empreendedorismo. Aí a mulher dele virou e falou bem assim, mas Roberto, a sua esposa não trabalha? Aí eu falei, não. Mas ela tem que trabalhar para te ajudar. Eu falei bem assim com ela, olha, ô, senhora, se a minha esposa tiver de trabalhar para eu poder manter a comida da minha casa, é hora de eu trocar de emprego, de eu sair deste emprego. Então, como eles não me deram aumento do meu salário, eu fui e segui a cartilha, porque no meu emprego, nós tínhamos do sindicato, nós tínhamos uma folha que falava ponto a ponto o que um funcionário tinha que fazer em sua função. E eu comecei a fazer ponto a ponto, irmão. Eu parei de varrer, eu parei de fazer o café, eu parei de preparar outro trabalho para adiantar a produção. Moral da história, a minha produção na empresa caiu mais de 50%, porque eu passei a fazer exatamente aquilo que a lei manda fazer. Eu fui pior do que um servo inútil. E o patrão percebeu que minha produção caiu, reclamaram comigo. Muito bem. Quando deu no prazo de uma semana, eu não aguentei ser daquela forma. Eu fui até o meu patrão e falei, patrão, veja bem, o meu hábito e o meu costume é de trabalhar assim, 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 assim.
de fazer além do que me pede. Mas o Senhor também não melhorou o meu salário, o qual eu havia pedido para o Senhor melhorar o meu salário. Então, eu não vou mudar a minha forma de ser, porque o Senhor não quer me pagar o que eu verdadeiramente mereça. Então façamos o seguinte, me manda embora. Aí ele virou para mim e falou, Roberto, eu não tenho motivos para te mandar embora. Aí eu falei bem assim com ele, então vamos fazer um acordo. Ele falou, Roberto, eu também não posso fazer acordo com você. Eu falei, então toma aqui minha carteira, estou pedindo conta. Eu não vou mudar a minha forma de ser por causa da empresa, por causa de decepções. Então, irmão, a nossa forma de ser cristão é independente dos outros. Decepções sempre haverá. Você deve manter a sua qualidade de um bom ser humano, de um bom homem, de uma boa mulher. Não vá se escambar pelos caminhos desta vida. Não vá se estragar por causa dos outros. Lembre-se, você tem suas qualidades. Você foi uma boa pessoa e se tornou mal por causa dos outros. Negativo. Surpreenda-se. Surpreenda-se a você mesmo. Não mude, não seja ruim por causa dos outros. Porque você é uma pessoa única. Eu cantei um hino ontem, depois eu vou colocar no YouTube. A forma que foi feita a você, ela foi jogada fora. Você é exclusivo, você é único. Então, mas para nós que somos únicos e somos filhos de Deus, nós nos encontramos em Cristo Jesus. Não vamos mudar nossa forma de ser, não vamos nos estragar, não vamos nos corromper, pois quando nós oramos da seguinte forma: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino. Então esta oração ela é: venha a mim o teu reino. E quando eu estou no reino do Senhor e você faz a mesma oração, estamos juntos no reino do Senhor. Deus te abençoe. Deus te dê um bom dia, uma boa semana, na presença deste amado Senhor Jesus Cristo. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.